Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel, chega representando com like, porque essa semana, essa rodada do Brasileirão tá sendo tão boa pro Corinthians que eu tirei um tempo para ir dar um trato aqui no visual. Coringão não só venceu o Palmeiras, Coringão tirou o título do Palmeiras e ontem o Botafogo deu um show. Fiel, vamos ver aqui as notícias do Corinthians que enfrentará o Vitória no sábado e o Corinthians já tá de olho aonde? Libertadores. Fiel, chega representando com like, porque o Coringão representou e nós, pô, tem que representar também. Fortalece aí, Fiel. Vamos ver as notícias do Coringão. Pra ganhar. O nosso cenário mudou porque agora o assunto é o Corinthians. Vladimir Bianchini chega com as informações, atualizações do Timão. Vlad. É isso, Mário. Um beijo pra você, um abraço pra todo mundo ligado nos canais ESPN. E a gente vai atualizar a situação do goleiro Hugo Souza, um dos destaques do Corinthians na temporada. Foi contratado por empréstimo no meio do ano, está emprestado pelo Flamengo até o final do ano. E o Corinthians tem até o dia 30 de novembro para contratar o jogador, né, que ele está emprestado. Então o Corinthians ele vai pagar 800 mil euros, só não sabe ainda se vai fazer à vista ou parcelado. Parcelado ele teria que ter um fiador. A primeira proposta que o Corinthians enviou ao Flamengo com a Brax, uma empresa que já foi inclusive fiadora no caso do Mateuzinho, foi recusada pela diretoria rubro-negra. Então o Corinthians nos próximos dias está programando um plano junto do departamento jurídico e financeiro para apresentar uma nova garantia, uma nova fiadora para que o Corinthians consiga comprar o jogador. Lembrando que o Hugo Souza deseja muito ficar no Corinthians, ele já falou em várias entrevistas a respeito disso, tem o sonho inclusive de defender a seleção brasileira, ele está muito feliz no Timão. E a gente ficou sabendo até nos últimos dias que o Grupo City fez uma sondagem em relação ao goleiro. Ele poderia ir para uma das franquias do Grupo City, mas o goleiro deseja permanecer no Parque São Jorge. E toda essa polêmica envolvendo as diretorias do Corinthians e do Flamengo em relação ao Hugo Souza, o presidente Augusto Melo fez duras críticas aos mandatários rubro-negros. Vamos ver. Tudo resolvido, Hugo, Transferban, tá tudo certo. É questão de horas, questão no máximo de dias aí. E isso está dentro do nosso cronograma. Contra o Flamengo, lá o Flamengo falava as coisas, eles falam para conturbar o ambiente, eles falam isso é jogo sujo, jogo sei lá, entre eles ficam fazendo essas. E a gente muito tranquilo, está tudo sob controle, tem contrato, já tem tudo, está tudo tranquilo. Transferban também, que não é nosso, mas a gente já vinha já conversando, está tudo sendo programado. O torcedor corintiano não precisa se preocupar com isso não. O Yuri saindo no final da temporada. O Isidro Pita não seria. Yuri saindo no final da temporada. O Isidro Pita não seria uma boa contratação? Gente, como assim? Assim, ao vivo vocês vão falando de não estou preparada para isso. Também não. Ninguém está, inclusive ele não vai. Não tem isso não. A gente conta muito com ele para esse projeto de 2025 e é uma peça fundamental e não sei de onde tirar isso não. Deve ser alguém. E o Yuri continua. Continua. É isso. Ao contrário, não sai ninguém, ao contrário. Lembrando que o Corinthians já pagou R$ 1,5 milhão em multas ao Flamengo para que o Hugo Souza pudesse entrar em campo contra o rubro-negro. A gente vai também lembrar a respeito da questão dos valores. São 800 mil euros, cerca de 5 milhões de reais, que o Corinthians pagaria em 4 parcelas semestrais, a partir do começo do ano que vem. Então o Corinthians precisa acertar essa parte, justamente para que possa fazer a compra do Hugo Souza. Em relação ao Transferban, que o presidente falou na entrevista, sobre o caso do Balbuena. O Corinthians também continua trabalhando justamente para conseguir resolver esse problema, para que possa contratar jogadores a partir da próxima janela de transferências, Mari. Boa, Vlad. Obrigada pelas atualizações. Trouxe o Augusto Melo para a gente também, porque o Transferban é até 2026, né? É um Transferban muito longo. Bom, sobre o Hugo, é o famoso resolve ou resolve, né, Bira? Porque não precisa pagar logo, resolver a questão, dar para o torcedor nesse momento ele falar a burocracia é o lado de cá, o lado de lá pendendo. Quero saber, a gente precisa do Hugo. Precisa, ele quer ficar. Agora, eu não consigo confiar totalmente no que o Augusto Melo vai lá e diz. Não, tá tudo resolvido, é questão de horas, questão de dias. Eu não consigo confiar, porque já teve várias vezes que ele prometeu coisas que não se cumpriram. Então, eu acho que o torcedor do Corinthians vai ficar mais tranquilo quando realmente vira notícia. O Flamengo foi pago, o Hugo Souza é do Corinthians. Enquanto não vier essa notícia, acho que não dá para o torcedor ficar totalmente tranquilo, achar que vai acontecer tudo, porque essa diretoria do Corinthians, o Augusto Melo, já prometeu várias vezes coisas que não se cumpriram. O tudo certo é o assinado, não é, Marra? Claro. E outra, né? Assim, o Flamengo faz isso para tumultuar o ambiente. Sim. Não.
O Flamengo está no direito dele e era algo assinado. O Flamengo não precisa... E qual interesse tem o Flamengo de minar alguém, a confiança de alguém, o ambiente de alguém, que pode ser alguém que vai comprar o jogador dele lá daqui a pouco, que pode ter que negociar. E Marra, mesmo se o Flamengo tivesse com alguma maldade de querer tumultuar, tem um jeito fácil do Corinthians evitar isso, que é parar de atrasar pagamento de jogador, tudo, porque daí você não dá mais o argumento. Agora o Corinthians continua dando argumento pro clube que desconfiar da capacidade do Corinthians de pagar, porque vários jogadores já foram contratados recentemente e teve demora, atraso no pagamento ou não pagamento ainda desse jogador. E com o Hugo é isso, é um cara que hoje, quando a gente pensa na base ali do Corinthians, você tem naquela espinha, você tem o Hugo, você tem, claro, tem outros jogadores, mas assim, é o Garro e o Yuri Alberto lá na frente resolvendo as coisas. E não dá pra ter problema com o goleiro de novo, né? Pelo amor de Deus, né, Marra? Nessa temporada, o Corinthians... Achou uma imensa solução, tinha achado uma solução, perde a solução, tem uma outra solução, segura a solução. Não brinca mais com essa história, não. Bom, o Sport Center volta amanhã, tá? Não é eu que falei. O Yuri Alberto, posso dar esse spoiler já, Micheletti? O Yuri Alberto, o quê? O Yuri Alberto, que vai ser a... sim, mas já tá nas redes sociais, nossa. Já está. Então, desculpa, eu não tinha visto. Hoje de manhã eu não vi. Então, vamos lá. O Yuri Alberto, que será capa da próxima edição de Placar da revista impressa. E tem um videozinho dele aqui, de uma entrevista muito bacana que ele deu à nossa equipe. Vamos lá. Jogar no Corinthians é? Paixão. 3 marcadores mais difíceis no futebol brasileiro. Felipe Melo, Kahneman, Murilo. Fazer um hat-trick ou fazer o gol no último minuto? Hat-trick. Uma inspiração na sua posição. Ronaldo Fenômeno. Clássico que mais gosta de jogar. Contra o Santos. Um jogador do time rival que queria no Corinthians. Maurício. Sua música favorita da torcida. É sangue no olho, é tapa na orelha. É o jogo da vida. E o Corinthians não é brincadeira. Jogo mais importante da sua carreira? O jogo mais importante da minha carreira, pra mim, foi o Corinthians e Atlético Goianiense, o segundo jogo da Copa do Brasil. Jogador mais resenha do elenco? Igor Coronado. E pra finalizar, 3 jogadores que gostou de jogar junto. Maurício, Roger e Rodrigo Góes. Top 1. Meses, né, na beira do campo, que foi muito marcante, né, pela exposição, o modo como você foi exposto. Fato, o Yuri é um cara do bem, é um cara muito esforçado. Eu sou um crítico do Yuri, vocês sabem. Yuri, nada pessoal com você, é só futebol, tá? O dia que a gente se encontrar em algum lugar, eu te cumprimento se você quiser me cumprimentar, sem problema nenhum, não quiser também, enfim. Mas ele é um cara esforçado demais. Você pode fazer qualquer crítica ao Yuri. Eu tô falando isso como analista, tá? Sem nenhum tipo de emoção. O que esse cara se doa em campo é um negócio absurdo. Absurdo. Acho que melhorou o futebol dele. Quando criticávamos é porque você estava tropeçando na bola. E aí é fato, né? Contra fato não há nenhum tipo de argumento. Tem que precisar ver o jogo do Corinthians para analisar isso também. Tem um monte de gente que não vê jogo e fica analisando. A frieza dos números também é fácil você analisar um jogador. Eu acabei de falar isso pro Facincani, o Facincani concorda. O Yuri tem 25 gols na temporada. O Igor tem 8. Então, se olhar só os números... Desculpa, Dorival. Vamos convocar o Yuri. Não é assim que funciona o futebol, né? E fez 9 gols nos últimos 11 jogos. Ou seja, a chegada do Memphis... E gols de peso. Gols de peso em jogos importantes. Não é né? Gol inútil. Então nós estamos um jogador que estava tropeçando na bola. Isso é fato. Mas é legal ver um jogador desse dar a volta por cima, sabe? Muito. Pelo caráter, pela figura humana que é. E por uma coisa que torcedor preza muito, grande. É esforço. É esforço. Isso ninguém pode cara dizer. Do Corinthians. Ninguém pode dizer isso do Yuri. Pode brincar, tirar sarro, errou, canelou, chutou na lateral e tudo mais, mas dizer que esse jogador não luta, aí seria desonestidade. E o futebol é maluco, né? Ele começou a fazer mais gols. Olha como é o futebol. Quando ele passou a sair mais Quando ele deixou de ficar ali esperando. Ele cria jogada, ele às vezes funciona como um meia aberto, um ponta de velocidade. O que ele menos é o 9-9-9-9, porque ele é um segundo atacante ou fazendo essas outras funções. E o Luizão foi o primeiro a falar isso abertamente, né? Um cara especialista ali. O Yuri não... O Luizão, ex-Corinthians, tanto, né? Palmeiras, seleção campeão do mundo, um puta de um centroavante e tal. O Yuri não é o 9. Ele é o cara
que tá fora dessa posição do 9. Ele é um segundo atacante, quiçá um cara aberto pela ponta, né? Um meia diferente com mais velocidade. Tudo isso pode encaixar. E fazendo gols, como o Facincani falou, gols importantes numa reta final em que alguém precisa aparecer para fazer esses gols criou importantes. esse mito, né, de que o centroavante, aquele cara grandão, tem que ficar ali na frente, bola aérea, pirulão, aqueles postes inúteis que não servem pra nada e tal. Postes inúteis. Gente, centroavante, não importa o tamanho, a idade, não importa... Sabe de onde você tirou esta expressão pirulão? Isso é famoso no futebol. Eu não sei. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi falar. Você ouviu? Pirulão. Eu nunca ouvi falar. Ouviu? Fala aí. Eu nunca ouvi. Bonecos de postos que ficam Pirulão ali porque é grandão? Que... É grande. Uma molenga, né? Um negócio... é um pirulão molenga. Exato. Você não gosta de pirulão? Dessa palavra? Não gosto. Pessoal, se tem uma coisa que devemos ressaltar, que devemos lembrar, é que tanto o Yuri Alberto como o Romero, quando eles estiveram em fases ruins, onde todo mundo criticava, o Yuri Alberto foi motivo até de chacota, o Romero também. E quando eles estão nessas fases, pessoal, eles vão lá, quieto, não procura confusão, continuam trabalhando e dão a volta por cima. Aconteceu com o Romero e aconteceu agora com o Yuri Alberto. Hoje, Yuri Alberto já está cogitado a seleção brasileira. Há poucos meses atrás, ninguém queria ver a cara do Yuri Alberto no Corinthians. Porra, nem pintado de ouro. Todo mundo queria que ele fosse embora o quanto antes. Hoje estamos preocupados com a possível venda dele. Fiel, comente aí. Fala o que pensa aí. Não vou ser hipócrita. Eu fui um dos primeiros a criticar e mandar o Yuri embora. Mas hoje não. Hoje, Augusto Melo, abre o olho. Fortalece com like aí, Fiel. Representa. Tamo junto.